Ontem nós tivemos uma conversa bem jóia aqui, uma dinâmica bem jóia aqui. E foi um período produtivo. Mais uma vez, eu quero continuar te incentivando a valorizar os sábados da sua igreja. Valorize. Vem criança, vem junior, vem adolescente, vem jovem. E nós estamos trabalhando com um propósito, é formar um grupo de pessoas cada vez mais abençoadas em nome de Jesus, para todos os lugares onde eles estiverem. Então, o meu pedido é: valorize o sábado da sua igreja. De dia teve festa das crianças, à noite tem atividade para todas as faixas etárias, tá bom? Vamos ler a Bíblia, mas vamos pedir a bênção de Deus antes da leitura. Tenha misericórdia da minha vida, meu Pai, me dá graça, me dá simplicidade. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor através do texto das Sagradas Escrituras. Me ajuda e me abençoa e abre o entendimento de todos nós para compreendermos a respeito desse texto, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Olha, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Você já deve ter ouvido falar, talvez, dessa rebelião. Você já deve ter ouvido falar desse episódio que está registrado na Bíblia, que a terra se abriu e engoliu um grupo de pessoas. E às vezes, nós pensamos que isso já aconteceu lá atrás e agora não acontece mais. E agora, já foi, pastor, isso aí já foi. E não tem perigo de acontecer de novo. E eu falo para você que não apenas tem perigo, como isso tem acontecido diariamente. A terra tem se aberto, ou sido aberta, e a terra tem engolido muita gente. Tem muita gente assim, que simplesmente desapareceu do mapa. E não é sem motivo. E não é sem um porquê, sem uma causa. Tem muito profissional que desapareceu. Você já ouviu falar de alguma empresa que estava indo tão bem? Aquela empresa estava indo tão bem. Fechou, faliu. Você já ouviu falar de alguma empresa assim? Já ouviu falar de algum profissional que estava indo tão bem profissional? Olha, aquele profissional, ele estava, olha, meu Deus, de repente ele simplesmente sumiu, perdeu tudo. Você já ouviu falar disso aí? Já ouviu falar de um casamento que era o casamento e de repente, a hora que vê, um está para um lado, outro está para o outro e a coisa está virada no avesso? Já ouviu falar disso daí? Até os dias de hoje tem acontecido assim, olha, com muito mais frequência do que parece. Você já ouviu falar assim, aquele crente, olha, era o crente do monte, ele ia para o monte, ele orava, ele lia a Bíblia, falava em línguas estranhas, Deus usava poderosamente, pregava, ou cantava, ou dançava, ou dava aula, sei lá, era tão usado por Deus. De repente, aquele crente sumiu. Você já ouviu falar disso daí? Você conhece alguém que já viveu ou está vivendo isso daí? Irmão, irmã, e nós temos que... Está escrito assim, tudo o que está registrado é para nosso aprendizado. Não está registrado nada na Bíblia só porque não tinha, o escritor não tinha o que fazer, então ele resolveu escrever algo. Não está escrito para aprendizado, para ensinamento. Então, essa é uma história que nós vamos ler, nós vamos ler o máximo de versículos possível para ficar mais clara possível a história, mas narra um momento em que um grupo de pessoas resolve inflamar os ouvidos de outras tantas pessoas. E o que isso ocasionou, pastor? Ocasionou que uma pessoa foi se juntando a outra pessoa, que foi se juntando, a hora que viu, estava todo mundo junto dentro do buraco.
E para a nossa vida isso daí é importante, porque às vezes você vai trabalhar e lá na empresa onde você trabalha tem aquela pessoa que vem e fica lá no seu ouvido. Ó, viu? Ó, o patrão, o patrão, você está feliz, você está contente, você está satisfeito com a oportunidade de trabalho. Mas a pessoa, ela vem e ela começa a trabalhar na sua mente contra o patrão ou contra a empresa. Tá, mas essa empresa, ela já foi boa. Lá atrás essa empresa foi boa, agora já não é mais a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela vai se juntando, ela vai tentando fermentar na nossa mente contra algum amigo, contra alguma amiga, até mesmo contra algum familiar, contra algum cliente ou algum fornecedor. E nós estamos cercados disso. Quer ver? Só para título de exercício de fé. Alguém aqui, alguma vez na vida, já foi abordado por alguém que veio querer falar mal de alguém ou de alguma situação para você? Faz assim, só quem foi. Quem não foi, não levante a mão. Está vendo só? Isso acontece. E o que eu faço para sair dessa, pastor? Para não entrar nessa, pastor? Como que eu faço? Então, a ideia da conversa de hoje é isso daí. É uma conversa de proteção. Proteção da família, proteção do casamento, proteção dos filhos, proteção da empresa, dos negócios, da sua vida profissional. É uma conversa para proteger. Essa é a intenção da conversa de hoje. Corá, verso 1. Filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, quer dizer, de família crente, tá bom? Só para a gente pensar, é de família crente. Reuniu, quer dizer, tem um que resolveu reunir outras pessoas. Sempre vai ter aquele que vai, reuniu Datã, reuniu Abirão, que eram filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, tudo crente. Aí os crentes resolveram fazer uma reunião. Vamos conversar? Vamos. O que nós vamos conversar? Qual vai ser a pauta do dia? Quantas almas nós vamos ganhar esse mês? Quantas pessoas que ainda não são batizadas nós vamos tentar ajudar essas pessoas a passar pelas águas do batismo? Quantos pontos de evangelismo nós vamos estabelecer? Quantos cultos simultâneos nós vamos fazer? Qual vai ser a pauta da conversa do dia? Pauta da conversa do dia, verso de número 2. Eles se insurgiram, eles se levantaram contra Moisés. Qual vai ser a pauta do dia? Se levantar, aquilo que eu falava agora há pouco. Se levantar, hoje nós vamos nos levantar contra o nosso encarregado. Hoje nós vamos nos levantar contra o diretor da nossa empresa. Hoje nós vamos nos levantar contra o patrão. Hoje nós vamos nos levantar contra o vizinho, a vizinha. Hoje nós vamos nos levantar contra fulano, contra Beltrano, é a pauta do dia. Qual era a pauta do dia? Nos levantar contra o Moisés. E assim eles resolveram fazer e assim eles fizeram. Então, vamos continuar a leitura. Nós vamos lendo e a própria leitura por si só, ela vai mostrando para nós o desenrolar da história. Com eles estavam 250 israelitas. Bastante gente, hein? Líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membro do concílio. Quer dizer, teve uma reunião, na reunião ficou definido, vamos estabelecer algumas pessoas importantes e chave dentro da nossa comunidade como um todo, e essas pessoas estarão aí destacadas para assuntos especiais e importantes. Então, começa com o Corá, depois vem o Datã, depois vem o Abirão, depois vem aqueles que haviam sido destacados para ajudar a fazer a coisa certa, para se juntar a um grupo de pessoas que está decidido a fazer a coisa errada. É só ir olhando a história. Eles se juntaram contra, verso 3, contra Moisés e Arão, e disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Olha só, olha a conversa, viu? Você é santa, você é santa, você é santo,
você é santa, você é santo também. Você é santo, você é santo, santa, santo, santo. Tudo aqui é santo. Essa era a conversa deles lá, só para facilitar a nossa compreensão aqui. Tudo santo. Para que precisa de ter Moisés e Arão sobre a nossa vida? Precisa disso. Precisa de um líder. Precisa de alguém que direcione os assuntos. E isso daí, irmão, alguém meio desavisado, alguém meio distraído, vai dizer assim: quer saber de uma coisa? É verdade mesmo, não precisa. Eu vou abrir um parênteses e eu já fecho esse parênteses e continuo a conversa. Com isso está cheio de gente dentro de casa que não frequenta igreja mais. Que fala assim, eu sou de Jesus, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu não preciso estar indo na igreja para ser um salvo, para ser uma salva. Esse não é um princípio bíblico. O princípio bíblico você é corpo. Eu nunca vi o corpo, aliás, já vi, mas você vai entender a conversa. Nunca vi o corpo aqui e a mão na calçada de lá. E aí, você não vai entrar na igreja? Não, hoje eu não vou. Hoje eu estou aqui, na calçada de cá, na Agro Celso. Vou ficar aqui dando uma olhada e tal. Vai lá, corpo. Aí vem o corpo, chega o irmão, chega a irmã, só com uma parte, faltando um braço, faltando a mão. Nunca vi, irmão, e não vou ver. E você também não vai ver. Porque isso não existe. A não ser que a pessoa esteja dilacerada. A não ser que a pessoa esteja amputada. Foi cortado. Se cortou, morreu. Cortou, já não faz mais parte. Então, são artimanhas, são ciladas. Não precisa de juntar, não precisa de estar na igreja, não precisa de ter um pastor para ensinar, não precisa. Essa conversa que vem lá de trás é uma conversa que vai contra o princípio da ordem, vai contra o princípio de autoridade. Essa é uma conversa que vai contra as leis estabelecidas pelo próprio Deus. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que para ter ordem tem que ter alguém cuidando do grupo de pessoas. Tem muita gente que não consegue chegar em lugar nenhum na vida. Tem muita gente que patina e anda um passo para frente, dá dois para trás, depois dá dois para frente e dá um para trás e não sai daquilo, não vai sair, e não vai avançar, e não vai melhorar de vida, e está correndo o risco até de ir para o inferno. Por quê? Porque não quer se sujeitar à ordem. Lá na empresa, alguma vez já apareceu algum colaborador lá, André, que não quer aceitar a ordem? Já? Insistiu em ser desobediente às ordens lá do diretor, do encarregado? O que vocês fazem, via de regra, quando tem isso? Dá uma correntinha de ouro de presente? Manda embora. É assim em qualquer lugar, irmão. Em qualquer lugar. Por isso eu falei com você no início, na introdução. É uma conversa que é importante para nós tomarmos cuidado. Porque tem muita gente sendo engolida pela terra. Tem muita gente desaparecendo. Por quê, pastor? Porque a pessoa não quer estar debaixo de um conjunto de leis, debaixo de um conjunto de regras. A pessoa não quer estar. Bom, não vou entrar na esfera política da coisa, mas você pode ver, via de regra, as badernas que tem Brasil afora, são badernas organizadas por pessoas que estão, de alguma maneira, tentando confrontar leis. Quem está disposto a observar a lei não faz baderna, trabalha no campo da democracia. A baderna, via de regra, ela vem no campo da desordem, da obstinação e assim por diante. Então, basta, verso 3, eu estou no verso 3. Basta, todo mundo aqui sabe o que faz da vida. Nós não precisamos de ninguém para dizer para nós, é por aqui, é por ali ou é por lá.
E é assim que está cheio de gente enfiando o pé na jaca. Outro ditado popular. Então, irmão, irmã, cuidado, que você vai ser convidado, às vezes por pessoas, às vezes nem serão pessoas que vão te convidar, vai ser uma voz que vai falar assim, ó, aqui, ó, na sua mente, uma vozinha, que ela vai vir e vai dizer assim, ó, para que isso? Você não precisa disso, você é bem resolvido, você é inteligente, você é bidu, você é ladino, vai ficar se sujeitando a regras, vai ficar se sujeitando a leis. Você não precisa disso, não. Para com isso. E de repente você vai... Quer saber de uma coisa? É verdade mesmo. É verdade mesmo. Verso 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Olha o comportamento do Moisés. Moisés viu que o povo estava fazendo besteira. Ele foi orar, ele foi buscar a face de Deus. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores. Primeiro ele foi orar, depois ele foi conversar com quem tinha que ser conversado. Está aí um problema que às vezes é comum e a gente às vezes nem se atenta. Às vezes tem a dificuldade, a pessoa vai conversar para depois buscar a face de Deus. E aí toma a decisão errada. Aí fala o que não é para falar. Aí faz o que não é para fazer. Então Moisés ensinando. Foi, se prostrou, orou. Aí foi conversar com Corá e com os seguidores. Pela manhã, o Senhor mostrará a quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. O homem a que ele escolher. Bom, Deus, a obra é de Deus. Aí eu vou dizer assim para facilitar a compreensão. A obra é de Deus, então se ela é de Deus, Deus vai dizer quem é dele, quem não é, quem está com ele, quem não está, quem vai permanecer junto dele, quem não está, não vai, e assim por diante. Quem vai decidir é o próprio Deus. Verso de número 6, você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, orientação dada por Deus através da vida do Moisés. Você que começou toda essa situação, essa dificuldade, aqueles que resolveram seguir vocês peguem o incensários, amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Lição de casa fácil de fazer, é só pegar o incensário, pôr fogo e apresentar o fogo diante de Deus. É fácil, sem segredo, sem dificuldade. Quem o Senhor escolher será homem consagrado, basta levitas. Moisés disse também a Corá, agora, ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor, para estarem preparados para servir a comunidade. Olha, Moisés, ele com jeito, mas ele foi firme no negócio. Ele falou, os levitas eram aqueles que ministravam no templo. Ele falou, olha, vocês fazem parte de um grupo de pessoas que foram separadas a dedo pelo próprio Deus. Será que era para vocês estar entrando nesse tipo de roubada? Será que não era para vocês se atentarem a esse tipo de situação? E sabe, irmão, irmã, Deus nos seleciona a dedo, lá no lugar onde você está estabelecido, Deus te selecionou e te colocou ali a dedos. Então, toma cuidado, presta atenção, fica atento. São as armadilhas que são colocadas no dia a dia. Salmo 91 diz, ele te livrará do quê? Do laço do passarinheiro.
Talvez essa está sendo uma manhã em que Deus está dando a oportunidade para você, para abrir o olho teu de alguma enrascada que você estará entrando ou está sendo convidado a entrar, e Deus está de antemão dizendo assim: olha, ei, só vai cair. Nem sei se é música ou se é bordão, o que é, mas é muito falado nos dias de hoje. O golpe está aí e só cai quem quer. Cuidado. Cuidado, ó. Vamos lá, verso 10. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Está resolvido. Nós não temos nada para conversar com esse daí. Olha, que coisa. Continuemos com a leitura. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? Olha o comportamento deles. Deus está abençoando a vida deles. Deus está conduzindo eles para um lugar ainda melhor do que o lugar onde eles já estavam. E Deus estava usando Moisés. Vamos, pessoal, vamos, que tem coisa boa ali na frente. Que é o que Deus tem falado conosco todos os dias aqui nesse lugar. E é o que Deus tem falado com a igreja estabelecida e espalhada mundo afora. Não para, continua marchando, porque tem coisa boa ali na frente. O céu é logo ali. Mas de repente a pessoa começa a querer trazer conversa que não é conversa. Nós estava bem lá naquela terra, agora você tirou a gente de lá. E ainda quer ser chefe sobre nós. Olha que conversa de gente que é aquela história daquela pessoa que tinha um casamento todo arrebentado, tudo estrupiado, depenado, igual galinha que está pronto para ir para a panela. Aí de repente Deus começa a recuperar, restaurar, mudar a história do casal. Quando começa a mudar a história do casal, aí pronto, já muda a conversa, já muda. Aquele rapaz, aquela moça que chegou para fazer a entrevista e disse: olha, eu estou precisando trabalhar, para mim serve qualquer serviço, eu faço o que precisar, se for para varrer o chão da fábrica, eu varro, eu tenho conta para pagar, eu tenho crianças para cuidar, eu tenho uma esposa lá me esperando chegar com um saco de arroz, com um saco de feijão, eu estou aqui para contribuir. 3 meses depois, a cabeça da pessoa dentro da empresa ela já recebeu, já colocou algumas coisas em dia, financeiramente falando. Agora essa pessoa já resolve começar a se levantar, a insurgir, a virar. Sabe, irmã, isso mostra o dia a dia de pessoas que são tocadas, que são transformadas, que são ajudadas, que são levantadas, que são estabelecidas por Deus em lugares de destaque. E de repente essas pessoas simplesmente resolvem abrir mão de tudo aquilo que Deus fez para dizer assim: ó, eu tenho um plano melhor, eu tenho uma estratégia melhor, eu tenho uma ideia melhor, do meu jeito será melhor. E, meu Deus do céu, vamos ler o verso 14, vamos continuar. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Está ficando fácil de entender? Nós estamos falando de um rapaz chamado Corá, que chamou mais 2 pessoas, Datã e Abirão, e junto com eles vieram mais 250, que eram levitas, separados, preparados, pessoas distintas no meio da comunidade, e eles começaram a conversar. Não dá para nós termos o Moisés e o Arão sobre a nossa vida, dizendo que nós devemos ou não devemos fazer. Isso aí não é legal para nós. Nós precisamos fazer alguma coisa contra isso. E aí Deus começa a usar a boca do Moisés para conversar com o povo. Ó, vocês estão procurando sarna para se coçar. Vocês estão. E quem procura, a Bíblia diz, acha. Verso 15. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceite a oferta deles.
não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés conversando com Deus, eu não fiz nada para eles, mas olha como que eles estão. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Olha que o negócio começou. Moisés falando: você vai ter que se apresentar ao Senhor. A conversa não é comigo, a conversa será com o... E sabe, irmão, nós costumamos falar, é o lema da nossa igreja: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A gente fala: não, porque Jesus não muda, Ele é o mesmo. Engraçado que às vezes nós pensamos que o proceder de Deus no dia a dia, no trato, no ajuste com as pessoas é diferente. Aí a gente pensa assim: não. Todo mundo vai sentar para conversar com Deus. Vai ter uma conversa com Deus, pronto. Vamos para a conversa, para ajustar o que está fora do lugar. Verso 17: cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso, se colocou com Moisés, com Arão, à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Olha que coisa interessante. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a... Em oposição a eles, a glória apareceu para a comunidade. Deus já estava dando sinal assim: vocês estão achando que vocês estão com a bola toda, mas vocês não estão. Vocês estão achando que vocês estão abafando, mas vocês não estão. Presta atenção, se liga que vocês vão ver. Daqui a pouco a conversa vai ser mais no pé da orelha. Verso de número 20 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Acabe. Mas Moisés e Arão, Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Começou com Corá. E o Moisés intercedendo pela comunidade, intercedendo por todos aqueles que estavam ali, os 250 com os incensários. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas. Olha só, se afaste das tendas. Estão indo lá na casa do Corá, do Datã, do Abirão. Fala para eles se afastarem das tendas do Corá, do Datã e do Abirão. Moisés levantou-se, foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Quem pecou? Eles. Mas você fica andando junto. Quem é que vai pagar o pato? Todos vocês. Você está vendo? Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu não fiz nada. Só que eu estava junto. Aí eu dancei. Você já deve ter visto algum exemplo de pessoa que acabou pagando preço, porque estava junto com quem não devia, no lugar que não devia. Está aqui, está na Bíblia. Isso acontece até os dias de hoje. A pessoa está junto, pronto. Está junto, vai
vai passar o aperto junto. Ó. Vocês serão eliminados por causa do pecado deles, então se afastem. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã, Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. Disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Ó Moisés dizendo, vocês vão ver, logo vocês vão identificar que eu não estou aqui por vontade própria, que eu não estou aqui por vontade pessoal. Logo vocês vão identificar que eu não me escolhi para estar liderando vocês. Moisés conversando com eles lá, ó. Verso 29, se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, morte natural, infarto, AVC, até conversei com o pessoal ontem, eles deram algumas sugestões aí de morte natural, deitou para descansar, não acordou, simplesmente morreu, e pronto. Alguma enfermidade, alguma coisa que vai aí acontecendo no decorrer da vida da pessoa, acaba vindo a morrer, morte natural. Se esses homens, é interessante que ele, no verso 29 ele está dizendo assim, ó, eles vão morrer, vai morrer, né? E tem gente que pensa que não vai morrer, que vai ficar eternamente aqui, não vai. Moisés dizendo, eles vão morrer. Agora, se a morte deles for natural, então o Senhor não me enviou. Eu estou aqui de alegre. Eu estou aqui querendo fazer a minha vontade, o meu umbigo e assim por diante. Verso 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, a terra abrir a sua boca e os engoliu. Olha só a autoridade do Moisés. Se o Senhor fizer a terra abrir a boca e os engolir, junto com tudo que é deles, eles descerem vivos ao Sheol, que é o inferno, descerem vivos, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Me ajude, por favor. Você está entendendo? É coisa séria. É coisa séria. Moisés acabou de falar, o chão começou a se abrir. Começou a se abrir. E aí, pastor, o que aconteceu? A terra abriu a sua boca, engoliu Corá, Datã, Abirão, juntamente com as suas famílias. Ó a família. Por isso que eu falo, eu converso com você, eu repito, eu sou até cansativo, mas eu diante de Deus eu deito e eu durmo tranquilo. Você é uma peça importante na sua família. Se você não estiver prestando atenção naquilo que você está fazendo, você está colocando a sua família em risco. Se você não tomar o devido cuidado, você põe a sua casa toda em risco. Então, é importante que nós consigamos entender a seriedade da coisa, a urgência da coisa. Nós consigamos entender, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos o que fazer. Tenho certeza que na sua cama estava muito mais gostoso. Você estava lá deitado, babando, roncando, estava uma delícia. Você levanta, se arruma e vem para cá. Você não vem para cá à toa. Você vem para cá porque Deus está cuidando de você, mas Deus está cuidando da sua família também, através da sua vida. E o assunto é sério, irmão. Só que às vezes você vai propor um assunto assim, reflexivo como esse, às vezes você não vai ser bem visto. Às vezes as pessoas não vão querer parar para te ouvir. Você vai querer conversar na tua casa e dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, o céu existe, mas o inferno existe também. Deus existe, mas o diabo existe também. Os anjos que estão aí a serviço de Deus para nos servir, eles existem, mas os demônios que trabalham junto com o diabo existem também.
A pessoa, ela simplesmente, ela acha ruim, ela fica brava, ela fala, segue a sua vida, deixa que eu sigo a minha, faz o que você quer fazer, deixa que eu faça as minhas coisas. Não, não é desse jeito. Não é para isso e não é por isso que Deus tem nos levantado nesses dias. Ele tem levantado cada um de nós nesses dias, porque Ele quer salvar o maior número de pessoas possível dentro da nossa casa e a partir da nossa casa. E uma conversa como essa pode mudar a história na vida de uma pessoa. Começou no Corá, lá no céu, começou com Lúcifer. Do Lúcifer, pronto, foi 1/3 dos anjos, tudo junto com ele. Vê como que o negócio é sério. Começa é uma pessoa que de repente não está querendo viver observando a palavra, não está querendo viver obedecendo aquilo que Deus tem ensinado. É uma pessoa que às vezes está endurecendo o coração e não quer deixar as velhas práticas, não quer deixar a velha vida, a velha natureza para trás, não quer mudar de vida, não quer viver uma nova história. Então a pessoa, para ela não viver uma nova história, ela precisa achar alguém à volta dela para alimentar, para fortalecer aquela ideia de se levantar contra aquele que está de repente estabelecendo a ordem, estabelecido por Deus. Irmão, é sério, é uma conversa séria. É uma conversa que você vê que é difícil de sair um aleluia, um glória a Deus, né? A gente não rima, não é porque nós não estamos rindo que nós não estamos sendo abençoados. Sim ou não? Você está sendo abençoado? Sim ou não? Você está recebendo isso como uma palavra de Deus para você e para a sua família? Sim ou não? Eu vejo isso como um cuidado de Deus com todos nós. Lá atrás aconteceu. Se lá atrás aconteceu, nos dias de hoje também acontece. Vamos encaminhar o final da conversa para fazer a nossa aplicação. Verso 33. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. Tudo! A terra fechou-se sobre eles. Pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Você vê? Então veio fogo da parte do Senhor, os consumiu, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegastes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Vou fazer uma parada, mas eu já estou indo para o final da conversa. A sua barriga deve estar igual a minha, roncando. Os incensários é aquilo que foi usado para apresentar a oferta. Os incensários permaneceram. Mas quem estava segurando o incensário? Deus do céu. É sério. É coisa para a gente dizer assim, não, mas eu faço uma oferta. Tá ótimo, você faz a oferta. Maravilha. E a sua oferta vai permanecer. Mas e aí? E aí? Eles morreram, tudo morreu. Os incensários, 38. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas, servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Era para apresentar a oferta, está aceita a oferta ali, vai ficar como sendo um memorial a respeito de um comportamento equivocado. Que seja assim, um sinal para os israelitas. Está vendo aquele revestimento ali no altar? E aí? Bonito, hein? Que legal, gostei. Da onde veio? Comprou como? Quando? Por quê? Por quem? Não, é que tinha um grupo que resolveu querer parar de seguir as orientações vindas da parte de Deus.
Tinha um grupo que resolveu se juntar a um grupo que estava fazendo as coisas tudo errado, e esse grupo acabou morrendo tudo. Eles morreram, mas ficou aí, os incensários ficou aí, Deus mandou derreter, bater, fazer um arranjo aqui, para que toda vez que a turma viesse aqui para o altar, a turma visse e lembrasse. Essa história de ir pela cabeça dos outros é fria, é roubada, e vai aquele que não tem juízo. Pronto, está feito. Assim, irmão, eu fecho aqui, fechei minha Bíblia. Pronto. Serve para nós pensarmos para o decorrer do dia a dia. Eu falei ontem, eu fiz aplicação com os jovens ontem aqui. A aplicação vai para nós da mesma forma e vai ainda mais abrangente. Tem muita gente que nunca tinha botado um pingo de álcool na boca. Experimentou porque alguém disse, bebe, é um golinho só não dá nada. A hora que foi ver, virou maior pingaiada. Tem muita gente que nunca tinha fumado nenhum cigarro. Alguém falou, não, acenda aí, é só acende para mim, aí não dá nada. A hora que vê, come 2 pacotes de maço por dia de cigarro. Tem muita gente que nunca tinha visto, nem conhecido, nem ouvido falar de droga. A hora que menos esperou, não dá nada, só vamos dar uma bola aí e tal, você vai ver que você vai ficar mais relaxado, está muito nervoso. A hora que viu, a pessoa estava afundada nas drogas. Tem muita gente que sempre teve uma vida muito legal, muito jóia, muito correta. De repente ficou, não, é só um beijinho. Você nunca foi comer uma comidinha fora, dá um pulinho, vai comer uma comidinha fora. A hora que viu o casamento que estava todo arrumado, ficou uma bagunça, virou traição daqui, dali, de lá e acolá. E vai por aí afora. Não, mas não dá nada, isso daí, não, pode pegar, tem um monte, o patrão, a patroa nem vai perceber, pega, leva, imagina, isso daí joga fora, leva. A hora que viu, estava planejando assaltar banco. As coisas, elas não... Você já viu nenê nascer grande? Fulano nasceu com 4,5 kg e com 50 centímetros. Não, irmão, está dentro ainda da normalidade. Você já viu algum neném nascer com 1,5 m de comprimento, de tamanho? Não nasce. Por quê? Porque nasce pequenininho e vai crescendo e vai desenvolvendo. Então, eu fecho aqui a conversa com você, chamando a atenção assim, para os cuidados. São os cuidados que nós temos que ter. Às vezes uma pessoa vem no nosso ouvido, na nossa cabeça, propondo para nós uma conversinha. Não, então, não, mas não é bem assim. Não, mas você pode ter o seu negócio próprio, mas você pode ser o dono dessa empresa, você pode... E a pessoa fala, olha, que eu falo, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade mesmo. E a hora que a pessoa menos espera, ela está envolvida num laço. E o laço, ele não foi feito para outra coisa, senão para... O laço foi feito para laçar, pô. A hora que a pessoa está distraída, é verdade mesmo, está dentro do laço, pega o laço, puxa o laço e pronto, já foi. Aí, filha, a terra, ela se abre. E ela engole a pessoa, a família, os amigos, tudo que ela tem, engole. E vai tudo gritando. Você quer isso para sua vida, para sua casa, para sua família? Tenho certeza que você não quer. Tenho certeza que na sua casa, na sua família, você quer a bênção de Deus. Você quer o favor de Deus, o cuidado de Deus, a salvação de Deus. Então, pense nessa conversa. É uma conversa para nós pensarmos no decorrer da semana. Porque sempre vai ter alguém querendo alugar o nosso ouvido para nos levar a conversas que não são conversas boas, a atitudes que não são atitudes legais. Sempre vai ter alguém que não pratica a palavra e vai tentar de alguma forma descredenciar aquele que pratica. Vai tentar falar, não, mas não é bem assim, não. Vai dizer assim, isso eu já acostumei a ouvir. Não, mas pastor, não é o pastor, pastor fala aquilo que eles acham que tem que falar, não é. Pastor fala aquilo que tem que ser falado.
Pode ser que um ou outro acabe de repente manipulando? Pode, acontece. Não é só com pastor, é em tudo na vida, em tudo. Tem marido que manipula a mulher, e tem mulher que manipula o marido, tem pai que manipula o filho, tem filho que manipula o pai, tem vendedor que manipula o cliente, tem cliente que manipula o ventilador, não, o vendedor, o fornecedor. A manipulação, ela existe, irmão. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não sermos enganados com aquilo que a Bíblia diz, com as vãs sutilezas, com aquilo que é sutil, sutil. Só põe uma pulguinha atrás da orelha, a hora que vê, uma história toda desmoronou. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu quero te convidar. Qual que vai ser a minha oração hoje, pastor? Você vai pedir para Deus te ajudar a não cair nesse tipo de cilada, não cair nesse tipo de armadilha. Essa vai ser a sua oração. Deus, a oração do Pai Nosso diz assim, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Essa vai ser a sua oração. Agora, irmão, a conversa foi difícil de entender? Sim ou não? Foi difícil? Sim ou não? Eu acho que não. Eu tentei ser o mais simples possível, para ficar fácil de entender. Usamos um exemplo da Bíblia para mostrar coisa que acontece diariamente. Tá? Então, agora aí, você é inteligente, você é maduro, pega a palavra, guarda ela, observa, vela, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, essa palavra, ela vai iluminar o seu caminho. A lâmpada aqui está iluminando o meu pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai seguir trilhando em segurança. A não ser que você decida, não quero. Não quero andar em segurança, não quero a palavra como sendo algo que vai me ajudar, trazendo a devida proteção. Eu sei que você quer proteção e quer bênção. Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de pensarmos juntos. Quantas pessoas foram demitidas de empresas porque deram ouvido a pessoas que não trabalhavam, porque deram ouvido a pessoas que roubavam a empresa, porque deram ouvidos a pessoas que porfiavam com a intenção de ocupar o lugar de alguém dentro da empresa, mas não da maneira legal, tinham o desejo de ocupar o lugar de alguém de maneira sorrateira. Quantas pessoas tiveram casamentos destruídos, quantas pessoas perderam filhos, filhas, porque não se atentaram a conversas que poderiam ser conversas que vinham do inferno, não vinham do céu, mas a distração custou caro. Assim eu oro com esse irmão, com essa irmã, e agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos numa conversa e num assunto tão importante quanto esse. Não nos deixa cair em tentação, ó Deus. Livra-nos do mal. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, em nome de Jesus. Diga amém.